caçadores de orquídeas, eles eram chamados de mateiros. Mateiros, e tinha muitos que viviam disso. Eles iam em busca de orquídeas assim exóticas, que ainda há muitos anos, lá pelo ano de 1950, por exemplo, não tinha muitos colecionadores de orquídeas no mundo, né? Aqui no Brasil principalmente. Então esses mateiros, eles faziam as suas jornadas pelas florestas e em lugares difíceis, de difícil acesso mesmo, para buscar espécies que eles revendiam depois. E os primeiros colecionadores compravam e pagavam fortunas por algumas espécies de orquídeas. Olá, Rose, boa noite. Boa noite, Hamilton, tudo bem com você? Tudo bem, e o Natal aí já está... Estamos aqui nos preparativos já. Ah, que legal. Rose, vamos começar então hoje o nosso podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Sim, estamos aqui hoje animados para começar esse podcast e o tema de hoje vai ser o custo-benefício no cultivo de orquídeas raras. Rose, se apresenta então para a nossa galera e fala o que é que você faz nesse podcast. Nesse podcast eu sempre trago problemas, soluções sobre o cultivo de orquídeas para as pessoas, principalmente que estão iniciando no cultivo. Então, hoje nós vamos falar desse tema, orquídeas raras. O que são orquídeas raras? Você tem uma noção, Hamilton, o que é uma orquídea rara? Não, você pode começar já explicando. Orquídea rara é aquela que o Indiana Jones encontra quando ele vai lá naquelas ruínas do Egito e acha uma orquídea. Tá bom, eu vou citar ele. Então, o que são orquídeas raras? Essas orquídeas são aquelas que são difíceis de encontrar. Vamos pensar como que é o habitat das orquídeas, a origem das orquídeas. Hoje em dia, nós temos muitas orquídeas aqui ao nosso redor, dentro da nossa casa, no nosso quintal. Mas, pensando lá atrás, qual que era a origem da orquídea, quanto mais difícil de conseguir uma orquídea, quanto menos elas têm incidência na sua região, no seu habitat, quanto mais difícil for para encontrar aquela espécie de orquídea, mais rara ela vai se tornar. Há muitos anos existiam caçadores de orquídeas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Quanto mais longe os caçadores eles iam buscar uma determinada espécie, mais valorizada aquela orquídea rara. Então, ela era cobiçada pelos colecionadores, os mais ricos, principalmente, que conseguiam custear aquela aventura para eles procurarem aquelas orquídeas na mata. Então, essas são as orquídeas raras. Agora, hoje em dia, que nós temos acesso a muitas orquídeas, aquelas orquídeas mais raras continuam, assim, de difícil acesso para nós. Tanto faz pelo preço, pelo valor que ela tem agregado, ou... Até pela dificuldade de encontrar mesmo. E você consegue dizer se essas orquídeas, quando elas saem daquele habitat, se elas sofrem muito? Sim, as orquídeas sofrem, sim, quando elas saem de um habitat e elas são levadas para outro, porque elas vão sofrer a diferença climática, elas vão sofrer pela mudança de temperatura, principalmente, ou então pela quantidade de água que elas recebem. Se ela é de origem de um lugar seco e você leva para um lugar mais úmido, elas vão sofrer, e muitas vezes elas podem até morrer, né, por não se adaptar a um clima diferente do seu. Acontece muito isso. Nossa! Então, hoje a gente vai falar das orquídeas raras e você hoje não vai falar como montar uma expedição e ir para o Alto Amazonas para buscar orquídea.
Não, hoje eu não vou incentivar a ninguém a fazer como Indiana Jones fazia, né? Ir lá para as matas caçar orquídeas. Se bem que lá é um bom habitat, né? Oh, se é. Esses caçadores de orquídeas, eles eram chamados de mateiros. E tinha, Mateiros. mateiros, e tinha muitos que viviam disso. Eles iam em busca de orquídeas assim exóticas, que ainda há muitos anos, lá pelo ano de 1950, por exemplo, não tinha muitos colecionadores de orquídeas no mundo, né? Aqui no Brasil principalmente. Então esses mateiros, eles faziam as suas jornadas pelas florestas e em lugares difíceis, de difícil acesso mesmo, para buscar espécies que eles revendiam depois. E os primeiros colecionadores compravam e pagavam fortunas por algumas espécies de orquídeas. Nossa. É, E era um modo de vida dos mateiros, era uma forma de ganhar dinheiro, de viver. sim, sim, era uma forma de ganhar dinheiro. E tem uma história que eu conto lá no meu curso, detalhadamente sobre essas passagens e os valores que eram agregados àquelas orquídeas raras que eles encontravam e depois revendiam, geralmente para os barões, os doutores, todas as pessoas de posses, né? Então, eles tinham condições de pagar fortunas, verdadeiras fortunas por orquídeas. Ô, Rose, e você já falou, né? O que a gente vai falar hoje, o que a gente não vai falar hoje. E por que você entende que é uma oportunidade um colecionador minimamente conhecer o que é uma orquídea rara? Por que você acha que é uma oportunidade? Por que seria bom para ele isso? Isso é uma oportunidade, é uma coisa assim importante para um colecionador ter uma orquídea diferenciada na sua coleção. Primeiro, ela vai agregar valor na sua coleção. Aquela orquídea rara, quanto mais rara ela for, mais valiosa ela é. Mais interesse financeiro os demais colecionadores têm olhando para aquela orquídea. Quanto mais rara, mais é o seu poder. Então, você pode levar essa orquídea para uma exposição, você pode concorrer a prêmios, você pode participar de concursos, você pode ir em qualquer cidade que tenha exposições de orquídea e oferecer aquela orquídea para participar do evento, desde que ela tenha o seu registro, a sua identificação correta, né? Então, você pode participar. Então, você pode revender aquela orquídea se você quiser tirar um corte daquela planta e revender para outro, você pode também, você pode trocar, você pode fazer o que você quiser com aquela orquídea, que ela já tem, assim, um valor agregado nela, um valor alto. Você falou que para um proprietário, para um colecionador que tem uma orquídea rara, para ele participar de uma exposição, essa orquídea precisa ser certificada. Quem é que certifica? Existe um órgão nacional ou internacional que certifica a origem, enfim, tudo que precisa, todas as informações que ele precisa ter daquela orquídea para que ele possa, por exemplo, participar de uma exposição? Sim, por exemplo, aí no estado de São Paulo existe a CAOB, que é a Coordenadoria das Associações dos Orquidófilos do Brasil, né? Tem uma associação que. Tem, E aí você tem. leva essa orquídea lá, você manda Sim, foto, como é que faz? sim, a CAOB ela é a principal associação aí do estado de São Paulo e ela rege as demais associações e as demais exposições do Brasil. Então, por exemplo, ela pode vir aqui no Paraná, os seus representantes podem vir aqui no Paraná participar das nossas exposições, quando a gente realiza, e oferecer prêmios para aquelas orquídeas especiais que estão lá sendo expostas, né? Premiações como troféus, medalhas, e
cada orquídea que recebe uma medalha, e elas são classificadas por categorias, existem várias categorias para você participar em uma exposição. Por exemplo, ela pode ser uma orquídea exótica, é uma categoria, ela pode ser uma orquídea híbrida, é outra categoria, ela pode ser uma espécie, é uma outra categoria, e assim vai. Cada categoria tem as suas premiações, que ele já viu em uma exposição, ele fica com aquilo na cabeça, ele quer adquirir uma orquídea igual àquela, isso já aconteceu comigo, e acontece com a maioria deles. Você quer adquirir aquela espécie a todo custo e você pesquisa onde você consegue. Às vezes, a pessoa que possui aquela orquídea rara, ela não quer ceder, e assim vai. Mas quando você consegue, aí você tem no seu poder uma planta valiosa. Você pode dar 2 exemplos? Um exemplo que você foi numa exposição e aí você viu uma orquídea rara e ficou doida para comprar, e outro exemplo em que você tinha a orquídea e o pessoal ficou maluco para comprar. Você tem esses casos? Tem um caso, por exemplo, mas isso de você pensar numa orquídea assim como uma orquídea rara, de difícil acesso, para mim, ela pode ser de fácil acesso. E para você, que mora lá em outro estado, ela pode ser de difícil acesso, porque ela pode ser nativa aqui da minha região, aqui da minha circunferência aqui. Entendeu? Então, eu, quando fui visitar uma exposição no estado de São Paulo e eu vi uma Encíclia argentinensis, ela não é nativa aqui da minha região. Então, eu considerei aquela orquídea, para mim, para minha coleção, uma orquídea rara. Aí eu consegui adquirir um exemplar, trouxe ela, e ela, inclusive, ela está florida essa semana aqui no meu orquidário. Então, para mim, ela era uma orquídea rara, porque ela era de outra região. Para mim era difícil, nunca me passou pela cabeça ir lá nas matas da região onde ela era nativa e trazer um exemplar, pegar ela na mata e trazer um exemplar, né? E assim acontece com muitas outras. Uma outra também foi uma orquídea que eu consegui, que eu ganhei de presente, que veio da Amazônia. É uma espécie rara também, nativa de lá, só que ela, na época, eu não tinha assim, muitos conhecimentos ainda, e depois de um tempo a plantinha não sobreviveu. Ela chegou a florescer uma vez aqui comigo no meu orquidário, mas depois eu não consegui fazer ela ir adiante, por falta de conhecimentos mesmo. Hoje, se você pegasse uma dessas, você tranquilamente. Tranquilamente. Então, eu deixei as fotos dela guardada, né, de lembrança. Futuramente, eu sempre pensei assim, futuramente eu vou ter uma outra planta igual essa e vou cuidar dela como se deve, né, adaptando ela aqui no meu clima, que é um clima diferente lá da região amazônica, e a gente consegue fazer essas adaptações e cultivar orquídeas de diferentes regiões aqui onde a gente está. Você falou um negócio muito interessante, né? No começo da nossa conversa hoje, eu pensei que, assim, existem 10 espécies que são espécies nativas, e aí eu imaginei lugares assim, né? Da Amazônia, outra que dá no Pico da Bandeira, lá no alto do Pico da Bandeira, então são lugares de difícil acesso, mas isso é genial. Uma orquídea que eu tenho aqui, eu moro, sei lá, perto da Mata Atlântica, perto da Serra do Mar, por exemplo, e deve ser comum, mas aí para você já é mais difícil. Então você fala, não, essa daí é rara. Para você é rara e para mim é comum. Então é legal isso. E depende do ponto de vista, né? Muito, muito interessante. Então isso abre muito o mercado, né? Sim, se eu olho aqui, por exemplo, faço uma busca na internet e olho uma orquídea que ela é originária do Peru. Para mim, aquela orquídea vai ser raríssima, né? Ela é nativa lá, ela vive lá, as pessoas daquela região têm, em todas as casas você pode achar um pezinho daquela orquídea. Para eles é comum, ela é nativa de lá, mas para mim ela é raríssima. Então é assim que funciona, mais ou menos a coisa. Ela é
rara para uma pessoa que mora longe do habitat dela, né? Então, uma boa forma, quer dizer, uma das formas de identificar a disponibilidade de uma orquídea, se ela é menos ou mais rara, é a distância que você está do habitat natural dela. Sim. Uhum. Eu posso dizer que esse talvez seja um dos motivos das pessoas fazerem os híbridos, porque já que eu não tenho aquela orquídea lá do Peru, se eu arrumar uma espécie, eu vou fazer híbrida e aí eu terei outras espécies. Não sei se esse é o termo, né? Mas eu terei outras filhotes parecidas dela, ou não tem nada a ver? É, uma planta que você faz um híbrido, ela não vai ser igual à mãe, não vai ser igual ao pai, né? Ela já vai ser uma terceira planta, vai ser diferente, mas ela vai ter traços, né? É igual a miscigenação humana, é a mesma coisa. Você vai misturando raças e daqui a pouco, depois de 10 gerações, já sai um tipo assim físico totalmente diferente, né? Lá do alemão que originou aquela raça lá depois de 10 gerações. Ah, legal. Então, a orquídea ela vai acabando, ela vai perdendo a sua originalidade. E é por isso que a gente incentiva a preservação das espécies, a preservação das orquídeas raras. Quanto mais pessoas tiver no seu acervo, no seu orquidário em casa, uma orquídea rara, melhor, porque se ocorrer um desmatamento naquela região, se ocorrer alguma catástrofe climática, alguns incêndios, alguma coisa, onde atinge um determinado ponto, onde vegete uma determinada espécie de orquídea, e lá, naquele habitat, aquela orquídea for dizimada, aquelas orquídeas que os orquidófilos cultivam nas suas coleções, nos seus orquidários, elas vão ser preservadas, elas podem ser multiplicadas em larga escala e depois devolvidas para a natureza. Existem muitos trabalhos assim, quando a gente multiplica a orquídea em laboratórios e preserva a espécie e depois faz a devolução nas matas. Então, as matas se recuperam, por exemplo, depois de uma catástrofe, depois de um incêndio, e a gente pode, no futuro, devolver aquelas espécies para aquele lugar, e elas continuam vegetando no seu lugar natural. Olha, Então, a gente preserva a orquídea, a gente preserva a biodiversidade, e isso é bom para todo mundo, né? nossa, que bacana, que bacana. E já que você falou bastante, esclareceu bastante o que é orquídea rara, o que não é, como é que a gente pode encontrar, fala uma forma errada, imaginar essa situação aí da orquídea peruana que você falou. Eu fui numa exposição, vi uma orquídea, fiquei apaixonado por ela, descobri que ela é uma orquídea originária do Peru. Um jeito errado ter essa orquídea, de começar a cuidar dessa orquídea, de cultivar essa orquídea. Fala um jeito errado. O primeiro passo é você pesquisar a espécie, que espécie que é e como que é o clima onde ela nasceu, onde ela vegetava, lá nas matas. Como que é? É uma região que chove muito? É uma região muito seca? É uma região onde a orquídea pega muita claridade, muita insolação? Então, você tem que saber, esses pontos aí você tem que saber. Você vai trazer para o seu orquidário e você vai imitar o mais próximo possível o habitat natural daquela orquídea. Você vai ver a quantidade de água que ela gosta, se você tem que dar mais água para ela, menos água para ela, se o orquidário tem que ser um clima mais seco dentro dele, o ambiente assim, ou se ele tem que ser mais úmido, se tem que ser mais sombreado ou menos sombreado. Então, tudo vai depender da origem daquela orquídea. A gente tem sempre que dar o ambiente mais próximo possível do seu habitat natural. Aí sim, você cuida daquela orquídea do jeito certo, aí ela vai prosperar, ela vai se desenvolver indefinidamente. Olha, então a primeira coisa é, sempre se fala isso, né? Engraçado não, interessante
que sempre que você vai começar a cultivar uma orquídea diferente das que você tem, antes até de trazer para o seu orquidário, você precisa estudar aquela orquídea para saber a origem dela, para saber as condições que ela precisa, porque de repente pode acontecer das suas condições lá não funcionarem de jeito nenhum. É mais ou menos assim, a pessoa tem um apartamento minúsculo e quer ter um Golden Retriever, né? Um Golden na casa dela, que é um cachorro enorme, ou um Doberman que gosta de correr, num Aham, apartamento pequeno, né? Ou isso mesmo. aquele que tem uma fazenda, que nem você, e aí pega um cachorrinho pequenininho, assim, que o cachorro some. Você sai da sua casa, você não acha nunca mais. Tem que ver se ele vai se adaptar no lugar que você está. Interessante, muito interessante. Sim, com as orquídeas acontece a mesma coisa, a mesma coisa. Você tem que saber sempre, a gente vai bater sempre nessa tecla. Você tem que saber os pilares básicos do cultivo de orquídeas, né? O que que a orquídea, a quantidade de água que ela gosta de beber, a quantidade de alimento que ela gosta de ingerir, a luminosidade do orquidário, a umidade dentro do orquidário ou dentro do vaso, a gente tem sempre que balancear conforme cada espécie. Senão, não vai dar certo, senão não vai crescer. Não dá muito certo. E, Rose, você, com esse conhecimento que você tem, pode dizer que é um investimento você trazer uma orquídea de fora do país para reproduzir e depois comercializar? Vou dar um exemplo maluco aqui. Você foi fazer uma viagem para o Peru. Aí você chega lá, vê as orquídeas e fica apaixonada, e aí você compra e traz. Primeiro, você pode entrar com plantas de outros países? Quando elas são exportadas ou importadas, né, sempre tem que ter uma documentação, porque cada país tem as suas leis, né, de proteção contra pragas e doenças. Tá. Então, você não pode ficar levando assim sem documentação. É claro, a gente sabe que existe muita clandestinidade, né? Muitas pessoas levam escondidas, mas a gente sabe que é errado perante a lei. E mesmo interestadual, aqui no Brasil mesmo, existem leis também que de um estado você não pode ficar levando assim para outros sem a documentação. De É preferência, mesmo? sempre levar com a documentação. Ah, Quando os orquidários fornecem plantas e enviam via correio ou transportadora, sempre a planta vai acompanhada de uma nota fiscal. tá, mas essa nota fiscal, ela necessariamente ela serviria como aquele certificado de origem que você falou? Sim, ela serve para certificar que ela é uma planta que você adquiriu de fontes idôneas, ou seja, você não foi coletar essa orquídea na mata, porque existe lei que proíbe a coleta de orquídeas na mata, né? Então a gente não pode sair achando orquídeas por aí. Em outro momento nós vamos falar mais sobre isso. Então, a orquídea ela precisa estar documentada para ela ser transportada de um estado para o outro ou de um país para o outro. Isso prova que você não contrabandeou aquela orquídea. Olha aí, mesmo dentro do país tem esses cuidados de um estado para o outro. Olha que interessante. Sim, tem cuidados também, porque de um estado para o outro, às vezes tem as barreiras que vigiam transporte de plantas que podem ser vetores de doenças, que podem ser doenças que já estão erradicadas em um estado. Se você leva uma planta contaminada para o outro, aí você vai prejudicar, né? Então, tem esses cuidados também. Tá. E pelos valores, eu não faço nem ideia, mas pelos valores que essas orquídeas mais raras aí, elas podem representar, você pode dizer que isso acaba sendo até uma forma de investimento?
Sim, pode sim. E não quer dizer que uma orquídea rara seja assim muito cara, que ela tenha preços exorbitantes. Não, não é isso. Você pode comprar uma orquídea rara para você, ela é rara para você, que ela veio de uma outra região e que ela custa R$ 100. Mas, para você manter aquela planta e não perder os seus R$ 100, você tem que estudar os cuidados básicos que ela precisa para aquela planta não morrer, entendeu? Se ela custar R$ 500, é a mesma coisa, mesma coisa. Você tem que saber como cuidar daquela orquídea para ela sobreviver. Tá. Mas me dá uma ordem de grandeza, assim, numa região comum. Vou pegar o seu exemplo aí. Aí na sua região, algumas orquídeas que são comuns, fala mais ou menos assim o valor médio para uma de tamanho médio, porque tudo isso influencia, né? Aqui na minha região tem uma orquídea nativa chamada Miltonia flavensis. Então, ela é nativa daqui do norte do Paraná. E é fácil encontrar ainda aonde tem matas fechadas, matas preservadas. Mas aonde o homem tem acesso e o homem faz as trilhas assim, essas orquídeas também, mesmo sendo comuns, elas vão desaparecendo das matas. Então, essa orquídea, ela pode ser rara para uma outra pessoa lá da Amazônia, lá do Pará, por exemplo, que está longe daqui do habitat delas. Aqui, ela pode pegar um valor, assim, que vai ser variável, vai depender do tamanho da planta, da idade da planta, da quantidade de bulbos que a planta possui, mas vamos supor uma muda simples, pequena, jovem ainda, você consegue adquirir por R$ 35, R$ 40, R$ 50, e assim vai, conforme a touceira, conforme o tamanho da moita, né, como dizem, aí vai agregando valor, vai aumentando o valor dessa planta. Tá, e essa mesma planta, depois eu vou lá pro Nordeste. Eu vou passear lá, eu vou pro Recife, eu vou para Natal, e eu levo. Quanto você estima que daria para eu vender, pelo fato dela ser rara, lá? Depois, para você levar essa planta lá, você vai pagar o valor da planta em si e mais o custo do transporte até você chegar lá no Nordeste com essa planta. Então, se você vai levá-la com o seu carro, você vai levar uma identificação de que você comprou de um orquidário idôneo e que você não coletou essa planta lá na mata. Você não foi lá retirar da árvore lá e levou para você. E chegando lá, você vai pôr o seu preço naquela planta. Você mesmo escolhe. Você vai pegar o valor que você pagou naquela planta. Você pode acrescentar o valor que você pagou para transportar aquela planta até chegar lá. Você entendeu? Então é assim que funciona. E aí você ainda pode colocar um adicional pelo fato dela ser rara ali naquela região, né? Pode. Pode. Isso também sempre vai depender da demanda. Tem demanda para você conseguir vender essa planta, mas orquídeas, como são plantas especiais, em todo lugar tem demanda. Então, você pode, assim, experimentar revender a sua planta em qualquer lugar. Sempre vai ter demanda. E a revenda, eu sei até que você já falou que você tem uma aula sobre isso, mas lógico que eu não vou vender a minha espécie e ficar sem nenhuma. Eu vou tirar uma muda daquela lá e vou, né, da minha original, e vou ter uma filhotinha original, e essa que eu vou encaminhar para frente, né? Sim. E Rose, agora me surgiu uma dúvida. Se eu tenho uma planta dessa, e aí ela começa a crescer e eu faço uma outra muda. Essa muda é a filhinha e tem a mamãe dela lá. Se eu eventualmente vender a mamãe, ela tem mais valor do que a filhinha? Sim, se ela for uma planta assim maior, mais desenvolvida, com um maior número de bulbos, de pseudobulbos ali na planta, logicamente ela vai ter um valor maior agregado nela.
Mas a filhinha vai chegar depois de algum tempo, vai chegar desse jeito. Vai, se ela for bem cultivada, ela vai chegar até o tamanho da mãe ou até mais, muito mais que isso. Ela vai crescendo indefinidamente. Quanto mais a planta vai crescendo, mais valor agregado ela vai tendo nela. Tá, porque ela tem um potencial maior de gerar outras mudas, né? Sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Nossa, aprendi bastante coisa hoje sobre as orquídeas. E, lógico, você pode aplicar tudo isso que você falou para as orquídeas mais comuns, mas se você pega uma que é mais difícil de encontrar, lógico que ela vai ter um valor agregado maior, né? Uhum. Uma outra coisa também sobre o fator orquídeas raras são a qualidade genética da planta. Você pode ter, por exemplo, uma Cattleya valqueriana no seu acervo de uma qualidade genética assim bem simples. E você também pode ter uma orquídea nativa da mesma região, mas que ela tem uma qualidade genética com um potencial para o cruzamento e a disseminação da espécie muito forte. Então, essa é a diferença também da rara para comum. Você entendeu, né? Então, essa orquídea aí que ela tem um potencial genético mais valorizado, ela é mais rara e ela é mais cara. Essa é a diferença da comum para mais rara também. E como é que você identifica esse potencial genético? Aí é com laboratório de botânica, sim, né, que faz isso. Sim. Tem toda a estrutura da planta que tem que ser avaliada, né? Tudo, tamanho da planta, a coloração da flor, o formato da flor, são vários detalhes que precisam ser avaliados para que ela seja uma planta considerada de potencial genético para a reprodução e para o comércio também. E isso aí faz parte do arsenal que o laboratório tem para analisar as plantas, né? Isso quando você vai para uma exposição, deve ser um diferencial gigantesco, né? Sim. Sim, com certeza. E os colecionadores que têm aquelas plantas mais raras e perfeitas, geneticamente falando, eles são bem buscados para a reprodução mesmo, né? Porque aquelas plantas são consideradas como matrizes. E aí você pode ou colher a semente dela, se ela for uma espécie, ou então fazer a hibridação através de meristemas. E aí é um trabalho de laboratório mais aprofundado, né? Não é para um iniciante assim que está começando no cultivo de orquídeas já desenvolver esse trabalho. Precisa de bastante estudo para isso. Ah, legal, legal. Nossa, Rose, muito bom, muito bom. Fiquei satisfeita aí com as informações sobre orquídeas raras. Mas você vê que você puxou vários assuntos, você falou de vários assuntos que tem que a gente faça novas aulas sobre esses temas. Um deles que eu fiquei muito curioso é esse da reprodução aí das orquídeas. Mas isso a gente vai conversar num outro episódio. Um outro momento. Sim, com certeza. A gente vai aprofundando mais os temas. Legal. Rose, então esse foi o nosso podcast. Orquídeas. Sim, hoje foi o nosso podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis, e o tema do nosso encontro de hoje foi o custo-benefício no cultivo de orquídeas raras. Por que a gente deve sempre procurar cultivar orquídeas raras na nossa coleção e não só ficar enchendo o nosso orquidário de orquídeas assim muito comuns que você encontra em qualquer lugar? Por quê? Porque essas orquídeas raras, elas têm valor agregado. Você, mesmo que você não seja um comerciante, você vai preservar aquela orquídea ou por amor, ou então por uma preocupação assim com a biodiversidade mesmo do planeta, né? Você está preservando as orquídeas nativas da sua região ou de outras regiões que precisam ser preservadas para a gente ter o nosso patrimônio genético mesmo. Ah, que legal. Então a gente volta para falar de novos assuntos super bacanas como esse, das orquídeas.
nas nossas lives de terça e quinta. Terça e quinta-feira, sempre às 20 horas. E eu espero que você venha compartilhar as perguntas, as questões, né? Mandar para a gente aí o que você tem, comenta aí no vídeo no YouTube, comenta lá no perfil no Instagram, para a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês e deixar o nosso meio cada vez mais florido. Sim, com certeza. E a gente está aqui para ajudar você a encontrar soluções para os seus problemas mais comuns dentro do seu orquidário. E a gente vai, assim, encurtando os caminhos, né? A gente vai ajudando você a cultivar do jeito certo, sem perder tempo, sem perder as suas plantinhas tão apreciadas e tão raras, e sem perder o seu precioso dinheirinho também, né? Porque cada orquídea tem o seu preço, é um patrimônio que você está cultivando ali, que você, depois, você pode até deixar para outras pessoas seguirem, né? Daqui 80 anos, daqui 100 anos, quando a gente partir, a gente deixa uma herança aqui, um patrimônio genético também. Legal, legal. Rose, muito obrigado. Então, uma boa noite para você e a gente se encontra no nosso próximo podcast. Muito obrigada, Milton. Encontro você e todos os nossos ouvintes na nossa próxima live, no nosso próximo podcast. Até lá. Até, um beijo. Um beijo.